Sim, mãe. Por que você tá me interrogando? Eu passei a noite na casa de um amigo. Ok, eu vou. Uhum. Ok, eu vou. Eu vou desligar. Você já vai? Não queria te acordar. Finalmente hoje não tive pesadelos. Pesadelos? Sonho com aquele acidente todas as noites. E me culpo pela morte do nosso bebê. Irina, para. Não pensa nisso. Bom, você e eu éramos jovens, ressentidos. Temos uma segunda chance agora. Tudo vai ser diferente. Você vai falar com a Juliana? Claro que sim. Quando eu voltar, não quero fazer isso por telefone. Você promete? Eu prometo. Sim, eu entendo. Muito bem. Está certo. Até mais. Onde está a Irina? Por que você pergunta? Aconteceu algo? Olga, por favor. Ela e Roman estão resolvendo alguns problemas. Vai estar aqui em breve. Eu me pergunto, o que eles fazem juntos? Tão cedo. Eu não sei. Irina e Roman já se envolveram. O quê? Foi há 6 anos. Eles iam até casar. Mas que droga, por que não disse isso antes? Victor, por favor, me perdoe. Eu acabei de descobrir. A mãe do Roman me implorou pra não contar pra ninguém. A Irina lutou muito por esse trabalho. Achei que era por causa do pai dela. Duvido. A Juliana não sabe. Não pode contar pra ela. Se ela descobrir, vai ser um escândalo. Precisamos da Juliana pra demitir a Irina. Como pretende fazer isso? A Juliana está muito contente com a Irina. Ludmilla e eu temos umas ideias. Beleza? Olá. Eu me encontrei com um amigo com quem estudei na universidade. Você se lembra dele? Ilya Morozov? Sim. O que aconteceu? Eles previram que ele teria um grande futuro na cirurgia. Bem, eu verifiquei o perfil dele e tá quase vazio. Fiquei curiosa, então procurei na internet. Acontece que ele vendeu sua alma para a farma. Agora ele é funcionário público e... não é casado. É estranho. Bom, tente saber mais sobre ele. Ele não é meu tipo. Eu gosto de outros homens. Hoje pretendo comer algo fora. Quer me acompanhar? Sim, vou conversar com você. Não esqueça o seu rádio. Obrigada. Irina Soikina. Acidente 2015. Menina grávida perdeu o controle do carro. Eles a operaram, mas não conseguiram salvar seu bebê. A noiva de R. Postelov perde o bebê. Entra, filho. O jantar tá quase pronto. Eu tô sem fome. Sei. Onde você comeu? Em um café? Mãe, eu não sou mais criança. Eu já te falei que eu não quero comer, você entende? Você foi na casa dela? Mamãe. O que você tá fazendo? Você não entende que ela só traz problemas. Você tá nas garras dela, ela só quer se vingar de você. E o que você vai fazer se eu disser que eu comecei? Sim? Você acha que foi você quem começou? Você é fraco, sem vontade. A Irina disse que era o meu bebê. Por que você acredita no que ela diz? Trabalhei no Ministério da Saúde. Eu sabia tudo o que estava acontecendo no hospital. Você viu a análise? Ora, alguém se confundiu. Ou tá mentindo. Não acha?
Me fala. Você quer acabar no fundo de novo? Você vai mudar o seu futuro brilhante pra quê? Que futuro brilhante! Para o Solotov eu sou só um... brinquedo. Apenas por agora. Quando Yuliana engravidar, tudo vai mudar. Solotov sonha com um herdeiro. E se eu não precisar disso? Acho que pela primeira vez na minha vida eu tenho certeza do que eu quero. Sim? E o que é que você quer? Quero que o casamento seja cancelado. Isso não vai acontecer. Você vai fazer exatamente o que eu te falar. Filho. Filho! Eu tô aqui, amor. Mulher, 30 anos. Temperatura 41. Está agitada. Seu pulso varia. Não parece uma infecção. Agora nós faremos a triagem. Chegaremos em breve. Doutor, é muito sério. Sim, com a injeção ela vai melhorar um pouco, mas temos que descobrir qual é a causa desse quadro. Faremos alguns testes. Vai dar tudo certo. Senhor, vai lá na frente. Por favor, se afaste. Isso. Ela perdeu o pai o ano passado. Ela ainda não superou isso. Eu tô aqui, pai. Não temos álcool suficiente. Às vezes ela fala o nome dele durante o sono. Pai. Ele morreu nos braços dela. Faz 1 ano. A febre pode ser psicossomática. Você ainda não pensou em consultar um especialista? Sim, mas ela não quer. Ela diz que tá tudo bem. Bom, talvez eu mude de ideia. Isso espero. Vamos. Sim, eu quero. Olá a todos. Olá. Olá. Tá, deixa comigo. Confere, tá? Sim, eu entendo. Pegar. Você Claro. parece muito bem hoje. Obrigada. Os casamentos mais. são tão emocionantes. Entendi. Ah, que bom humor sem motivo. Preparei algumas opções para acomodar os convidados da Yuliana. Dá uma olhada. Confio no seu julgamento sobre isso. Não te reconheço. E o hábito de ter tudo sob controle? Não pode evitar o inesperado, apenas agir. O ensaio do casamento tá chegando, você tem que refinar os detalhes. Eu sei, é. Vamos fazer isso amanhã. Eu trabalho com orçamentos. Você que sabe. Se você precisar, me liga. Se puder, venha até nossa empresa. Oi, e aí? Aqui é a Olga. A Irina não tá usando o anel de noivado. Eu acho que tem a ver com o Roman. Eu já sabia daquilo. Eu já preparei tudo como me pediu. E o meu chefe concorda. Eu tenho um novo plano. Mas só você deve me ajudar com isso. A Irina não pode se encontrar com o Roman antes do ensaio do casamento. Como eu posso evitar isso? Mentindo. Não sei. Faça o que quiser. Mas não perca ela de vista. Ok, se é isso que você quer. E me mande todas as informações sobre o ensaio de casamento. Desde a localização dos convidados até o recheio do bolo. Tá bom, vou enviar pra você. Até mais, eu entro em contato. No momento eu tô satisfeita. Quando chegar a hora, entrarei em licença maternidade. Eu espero que você encontre o cara certo. Talvez eu já tenha encontrado. Maria. Que? Eu apenas digo o que sinto. E sinto muito a sua falta. Desculpe, eu tô atrasado para uma reunião. Oleg, Sim? você não me perdoou. Tchau. Posso entrar?
Sim. Me desculpa por vir sem avisar. É que eu não tinha mais ninguém. Depois de tudo que a gente teve, ele simplesmente me deixou. Eu espero que o Oleg não se importe. Não, acho que não. Tô passando por um momento ruim. Tá tudo arruinado. Amor, carreira. Eu tenho que começar do zero. Os romances de escritório terminam assim. Me conta, você já foi traída? Acho que isso acontece com todas as mulheres em algum momento. Por que é diferente pra eles? Juliana, eu acho... Por que eu acho? Bem, acho que seria melhor pra você do que eu... Olá, Roman. Senhor Leone, eu não esperava. Você está indo a algum lugar? Queria ir ao cinema. Ah, achei que você estava entediado, como se Juliana estivesse em sua despedida de solteira. Que tal um pouco de vinho e dominó? Ou talvez um pouco de uísque? Tá, beleza. Brilhante. Roman, eu sinto muito por ontem. Eu fui durão. Gelo. Gelo. Ah, senhor Leone. O seu futuro com Juliana não está em perigo. Senhor Leone, eu preciso conversar seriamente com você. Sim? Sobre o quê? É sobre o período de teste? Que acabou. Você já provou sua lealdade e o seu profissionalismo. A partir de amanhã, você é sócio pleno do escritório. É melhor que o cinema, não é? Tá bom. Sabe o que é o mais interessante? Hoje não posso. Muito trabalho. Irina, você tá me ouvindo? Irina! Sim. Eu dizia... Sabe o que é o mais interessante de tudo? O quê? Que nós, bobas como somos, tropeçamos sempre na mesma pedra. É verdade. Yorhi, e aí? Quanto tempo sem te ver? Desde que você saiu, você nunca mais voltou? É um trabalho irregular. Você conhece o horário. Descobriu alguma coisa? Tem uma pasta ali, em cima da mesa. Valeu. Vejamos. Irina Soikina. Nascida em 1988, foi internada no hospital. Na noite de 1º de outubro de 2015, grávida de 8 meses, como resultado de um acidente de trânsito inconsciente. Um amigo da escola que trabalha no hospital Borislav
Bem, ele examinou os arquivos para recuperar o histórico médico. Era isso que queria? Sim, ainda mais. Obrigado. Mas espera, não tá aqui a certidão de óbito do bebê. É estranho, geralmente acompanha a história. Você não viu? Talvez tenha se perdido. Talvez. Não vai me ajudar? Bom, então me mostra. Sim. Deixa eu ver o que tem. Querido. Acorda. Querido. 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 Caramba. Que horas são? Eu tava indo atrás de você. Eu acabei adormecendo. Sinto muito. Não se preocupe, é cedo. A gente pega um voo diferente. Eu tenho algumas coisas pra fazer antes do ensaio do casamento. Como é que foi a despedida? Foi um ótimo fim de semana. Sim, eu vi a sua página ontem. Pareceu engraçada. Tô vendo que você também se divertiu. Você fez tudo o que eu pedi? Você tem o terno? Sim, eu fiz tudo o que você pediu. Quem veio? O Sr. Leone, conhecido como seu pai, ficou a noite toda. Ah, sério? Uhum. A noite toda. Isso é genial. Acho que vocês deveriam passar mais tempo juntos. Juliana, eu preciso falar com você. Se for pro ensaio de hoje, o mais importante é não chegar atrasado. Você pode me escutar? Sim? Seja honesta. Você realmente me ama? Querido, por que tá me perguntando? Por que eu vou me casar com você, então? Escuta. É que ultimamente parece que há alguma tensão aqui entre você e eu. Sim, eu sei. A gente tá um pouquinho tenso. Vai, amor, esquece. É isso, relaxa. Toma uma aspirina e vai conhecer a Irina. Eu vou mais tarde. Eu tenho outra reunião, tá bom? Toma um banhinho. E escova os dentes. Irina, muito obrigada. Você me ajudou muito. Mas eu não fiz nada. Claro que sim. Não somos amigas. Mas você ouviu minhas lamentações. Além disso, você me deixou ficar. Talvez tenha chegado a hora de acabar com a guerra. Eu concordo. Obrigada, Irina. Tchau. Tchau. Vai no ensaio do casamento? Uhum. Alô, papai? Oi, como você tá? Ah, filha, tá tudo bem. É um pouco dolorido, mas eu tô vivo, tá? Entendi. Isso é ruim? Ah, não. A Tamara tá me ajudando muito aqui. Quer que eu vá aí? Ah, bom, você sabe que é sempre bem-vinda aqui, né? Mas acho que não seja necessário. Nada mudou desde a sua última visita aqui. Como vai? Eu tô bem. Tô trabalhando. Escuta, minha filha, você parece um pouco ansiosa. Aconteceu alguma coisa? Eu só preciso tomar uma decisão importante. Sobre o quê? Pai, eu ainda não posso te contar. Filha, lembre-se que você deve sempre seguir o seu coração, tá? E se eu não souber pra onde meu coração tá indo? Não se preocupe, tá? Você vai entender. Papai, obrigada pelo apoio. Beijos, tá?
muito bonito. E o meu noivo, onde tá? Não se preocupa. Ele apenas chegou um pouco atrasado. Filho, por que você demorou tanto? Foi o trânsito. Vim assim que pude. Bom, vamos começar. O Sr. Leônidas chegará pro almoço. Bom, não vamos esperar por isso. Ah, Irina. Os fornecedores de decoração ligaram e queriam saber quais cores pretendemos usar. Foi o trânsito. Juliana, você vai sair com seu pai ao meu sinal. Olga, você pode substituir o pai? Tudo bem. E eu entro com o Roman. Não é o costume. O Roman sairá mais cedo e esperará na frente. Em seguida, fará um juramento de amor e fidelidade um ao outro. Irina, Então... espera. Eu quero ensaiar esse momento. Tá bom? Olga, grava pra mim. Sim, claro. Vai, querido, vem cá. Espera um pouco. Eu não tô preparado. Então improvisa algo. Vamos. Eu me apaixonei por você à primeira vista. Aí torci o tornozelo esquiando e você me carregou pro chalé. Naquela época eu pesava mais. Sim, eu lembro. Não foi fácil. Meu amor, eu quero que você me abrace. Em momentos como esse. Como antes. Eu te amo. Agora é a sua vez. Eu também me apaixonei por você à primeira vista. Foi como um sonho. É tudo? Eu não posso fazer isso, não sei improvisar. E eu declaro vocês marido e mulher. Pode beijar a noiva. Eu vou chorar no dia do casamento. Ah, pai! Oi, pai. Olá. Como tá indo o ensaio? Tá feliz? Vem cá, eu vou te mostrar tudo. Sim? Tá bom. Vamos lá. Bem, meus queridos noivos, pelo que eu vejo, eu vou precisar de uma cartola e de gravata borboleta. Mas eu gosto. Sim, eu gosto muito. O nível tá alto, hein? É graças a Irina. Irina, você é boa. Eu estou feliz por termos escolhido você. Agora vamos trazer o menu degustação. Você terá que experimentar de tudo e decidir. Muito bem. Irina, posso falar com você um pouco? Claro. Irina, me desculpa, eu não consegui falar com ela. Você prometeu. Você não entende, o Solotov me pressiona. Vamos continuar, faremos o casamento, você receberá seus honorários e então resolvemos tudo. Resolva isso sem mim. Irina, você tem que entender, é melhor pra todo mundo. Você não mudou nada. Uma xícara de chá, por favor. Agora mesmo. Você não quer vinho? Eu tenho que dirigir. Tá bom. Agora pode avaliar tudo certinho. Vou pegar. Experimenta, por favor. Eu posso ter a atenção de vocês? Posso falar? Você verá. Aqui está. Estou muito feliz por ter um filho como Roman. Ele é minha alegria. Mas agora, também, eu estou muito feliz. Porque em breve vou ganhar uma filha. Sinto muito, mas tive uma mãe. Juliana, vamos. Eu não tive a intenção de te ofender. Digo isso porque você e o Roman foram feitos um para o outro, como duas metades. Com licença. Irina?
Irina! Filho, ela vai ficar bem. Irina! Filho, eu já te falei, não vai. Chame uma ambulância. Ah, sim. Já vou agora. Por aqui. Oleg. Onde está? Que bom que Oleg, veio. espera. Assim. Podemos precisar da maca, espera. Roma. Roma. Me deixa em paz, já deu, me deixa! Roma. Rápido, me fala o que aconteceu. Estávamos experimentando o menu. E aí? E ela se sentiu mal. Como foi? Aconteceu logo depois? Sim. Não, ela bebeu chá e... Não sei, ela comeu atum e chá. Graças a Deus, não tentei nada. Não se preocupe, os médicos vão cuidar dela. Nós temos que levá-la ao hospital. Você tem que aceitar agora. Ambulância. Ela está em estado de coma há meia hora. Sua temperatura está caindo. Temos que fazer um exame de sangue de emergência. Precisamos saber que substâncias entraram no corpo. Acha que é envenenamento químico? É óbvio que não foi envenenada pelo bolo de casamento. Romã, onde estava? Me ajuda aqui. Você acha que é melhor perto da janela ou encostado na parede? Você poderia não pensar no seu blog agora? Não posso. Você já viu quantas visualizações o vídeo do ensaio teve? Tá falando sério? Você faz tudo isso por visualizações? O quê? Eu combinei apenas o agradável com o útil. É o meu trabalho. Você falou isso mesmo? Uma pessoa deu entrada no hospital. Com certeza é uma intoxicação alimentar. Já aconteceu comigo antes também. E o quê? Enfim, a Irina contratou a equipe de cozinheiros. Como ela ia saber disso? Porque é o trabalho dela. Ela era responsável. Pensa nisso. Poderia ter sido você, eu e até mesmo meu pai. Eu não tinha ideia que na realidade você era tão... Tão o quê? Você vai vê-la? Sim, vou tirar o dia de folga. Sinto pena de você quando vejo como ela o trata. A Irina me contou tudo. Ela veio me ver, ligou, escreveu. Eu verifiquei, alguém a bloqueou. Você tem algo a confessar? Eu queria o melhor pra você. Ela deve ter outra pessoa. Você a pediu em casamento e ela pensou sobre isso. Quando as pessoas realmente se amam, elas não hesitam assim. Elas não param pra pensar, não Não param, se meta na minha vida, tá bom? Oleg, não é só sua vida. Isso é sobre nós. Esse nós acabou quando você me traiu. Eu fiz algo estúpido. Já te pedi perdão 1 milhão de vezes. Por favor, me perdoa. Por favor, eu sinto muito. Mas não podemos ficar juntos nunca mais.